Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Explica Professor. Hoje a gente vai começar a falar de nitritação. E vamos começar falando da nitritação a gás. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, para lembrar você de se inscrever no canal e ativar o sininho, né? Isso aqui ajuda bastante a continuar a produzir esse conteúdo para você. Caso você já acompanhe o canal, lembre para deixar o like, você que chegou agora também, lembre de deixar o like, né? Para esse conteúdo chegar para mais gente. Vamos para a nossa aula, a gente terminou de falar de cimentação na nossa última aula, que é a nossa primeira etapa ali de processos termoquímicos. Hoje a gente vai começar a falar de nitritação, né? A gente vai começar a falar de nitritação, agora eu vou falar de uma forma geral, e depois a gente vai falar da nitritação a gás já na primeira etapa, depois a gente vai ver as outras formas de nitritação. Então, por definição, o meu processo ali de nitritação, ele é um processo que eu vou estar tentando ali introduzir na superfície ali do meu metal, né, do meu aço de forma geral, o nitrogênio. Então, eu vou aquecer a minha peça até uns 500 graus Celsius, entre 500 e 570 graus Celsius, e quando eu aqueço aqui a 500, 570 graus Celsius, eu vou fornecer uma fonte de nitrogênio, e essa fonte de nitrogênio vai formar uma camada dura de nitretos, né? Aqui nesse gráfico, a gente está observando um diagrama ferro-nitrogênio, né? Então, não é um ferro-carbono, é um ferro-nitrogênio, então o meu diagrama ele vai mudar. E o que é importante a gente ver aqui nesse ferro-nitrogênio? Aqui a faixa de temperatura que a gente vai trabalhar, que é de 500 a 600 graus Celsius. Nessa faixa de temperatura, eu estou trabalhando aqui com o meu ferro alfa, né? Isso aqui, o ferro 0%, tanto para o carbono quanto para o nitrogênio, eles são os mesmos, então o meu ferro ele vai ser alfa, e aqui eu tenho os nitretos que podem ser formados. Eu tenho essa região aqui de formação do nitreto, o Fe4N, aí dependendo também eu posso formar o Fe2N, então o objetivo aqui é que o meu nitrogênio ele entre para reagir com o ferro, formando esses nitretos, que eles são muito duros, e esses nitretos eles vão aumentar ali a capacidade, as propriedades mecânicas do meu aço, né? Eu vou conseguir fazer uma camada nitretada ali na superfície do meu aço para diversas aplicações. A nitretação, de forma geral, ele vai apresentar uma menor distorção e ele tem uma menor tendência de causar trincas no meu material, né? Quando eu estou comparando ali principalmente com a cimentação, exatamente porque eu vou ter ali uma menor variação geométrica da minha peça, eu não vou ter, eu não estou, por exemplo, adicionando a quantidade de carbono para eu depois realizar uma têmpera, e essa têmpera vai ter ali uma transformação de fase que eu posso gerar trincas e tudo mais. A nitretação, esse fenômeno de alteração da estrutura ali da minha peça para formar trincas, o volume da minha peça para formar trincas, ele é menor. Então, ele causa uma menor distorção na minha peça e, por conseguinte, ele tem menos formação de trincas. E, pós a nitretação, eu não preciso aqui de realizar têmpera. Por quê? Porque essa condição, esses nitretos que eu estou formando aqui, eles são estáveis, né? A gente lembra que na cimentação, eu adiciono carbono e depois eu formo a martensita, que é uma fase metaestável. Aqui eu não preciso de fazer isso, porque essas fases elas já são estáveis na estrutura da minha peça. Eu não preciso de realizar têmpera nele para eu produzir essa camada aqui de essa camada endurecida ali na superfície do meu aço. Então, essa é uma vantagem da minha peça. Eu não preciso de realizar a têmpera. E os objetivos gerais que eu tenho aqui com a nitretação é obter uma elevada dureza superficial. Esses nitretos que ficam na superfície podem atingir até 70 ROC ou C. Por conseguinte, aqui eu vou ter uma resistência à fadiga elevada, né? A gente já viu que elevar a dureza ali da minha peça, a resistência ali na superfície, eu melhoro a resistência da fadiga, eu também tenho uma melhora da resistência à corrosão. E uma outra vantagem interessante aqui para o processo é que essas superfícies elas acabam sendo resistentes ao amolecimento em altas temperaturas. O que é isso? Se eu pego ali uma camada cimentada na superfície e eu estou trabalhando ali, por exemplo, com 400 graus Celsius, durante essa temperatura, eu posso acontecer processos difusivos ali na minha peça, que vão amolecer essa superfície no longo prazo. Aqui, no caso, para a minha camada de nitreto, eu não vou ter esse tipo de problema, né? Ele vai ser resistente ao amolecimento quando eu estou trabalhando ali naquela faixa de temperatura. Então, isso é indicado também quando eu vou trabalhar para temperaturas um pouco mais elevadas. Vamos falar um pouquinho aqui de nitretação a gás, de forma bem rápida. A nitretação a gás, obviamente, eu vou estar utilizando um tipo de gás como um fornecedor do nitrogênio para acontecer as reações, e esse meu elemento que vai fornecer o meu nitrogênio vai ser a amônia. E a amônia,
ela vai ser decomposta aqui entre 500 e 65 graus Celsius. Então, eu consigo obter, a partir da amônia aqui, o gás nitrogênio, que é o gás que vai entrar ali em contato com a minha superfície do aço, para se difundir por essa superfície e formar esses nitretos. Os meus aços aqui que são utilizados para nitretação, normalmente, eles são os aços liga, né? A gente vai ver aqui, depois que a gente estiver falando dos outros processos de nitretação, que a minha nitretação a gás ela é um pouquinho mais restrita quando eu estou falando de quais aços que eu estou utilizando. Então, normalmente eu utilizo aços liga, contendo aqui alumínio, cromo, vanádio e molibdênio. Se você for pegar a lista, são diversos ácidos, mas eles são um pouco específicos, são ácidos um pouquinho mais selecionados para esse tipo de processo. E esses elementos, por que eu utilizo eles? Porque eles acabam formando aqui nitretos, que eles vão permanecer estáveis àquelas temperaturas de nitretação, né, além de eu ter ali uma melhora da resistência à corrosão e tudo mais. Então, esses nitretos, naquela temperatura onde eu estou realizando aquele processo, eles são estáveis, né? Porque se eu fosse para outro tipo de composição, provavelmente esses nitretos eles não seriam estáveis, então não seria possível eu realizar esse tipo de processamento. Os ácidos ao carbono, que são os nossos principais ácidos aqui que a gente tende a utilizar, eles em geral não são utilizados para nitretação a gás. Exatamente porque eles vão formar ali uma camada muito dura, muito fina e quebradiça, né? Não dura, quebradiça, e essa camada muito fina e quebradiça branca, ela acaba não gerando uma melhoria da propriedade do meu material. Então, normalmente eu não uso carbono, não uso aço ao carbono, uso aços liga. Já aqui dos ácidos liga que eu utilizo, uns muitos utilizados, né, um elemento, né, ácidos que possuem um elemento alumínio, eles produzem ali uma camada nitretada muito dura, então ele é muito utilizada como um tipo de aço liga para esse tipo de tratamento, né? Então eu vou ter um aço aqui com uma altíssima dureza superficial, um excelente aqui resistência ao desgaste, mas ele vai ter uma baixa ductilidade. Por outro lado, eu tenho aqui os meus ácidos ao cromo, que eles vão produzir aqui umas camadas mais dúteis, mas de dureza menor do que o dos aços alumínio. Então, o que a gente faz na prática? A gente utiliza um pouquinho de cada para a gente obter ali uma propriedade intermediária. Essas são as ligas aqui que a gente chama as ligas nitralói, né? São ácidos aqui de baixa liga com alumínio, utilizados para nitratação a gás. Essas ligas nitralói, elas possuem um pouco de cromo, né? Se eu estou olhando aqui, entre 1 e 1,5 de cromo e aproximadamente 1% de alumínio, para exatamente eu conseguir aliar a altíssima dureza aqui que o alumínio está concedendo com um pouquinho de ductilidade que o cromo ele vai conceder para esse tipo de material. Então, essas aqui são os principais tipos de aço que são utilizados para a nitretação a gás. E o meu processo de nitretação a gás, eu tenho duas formas gerais de realizar ele. Eu posso realizar ele por um estágio único, eu vou utilizar uma temperatura aqui entre 500 e 525 graus Celsius, uma taxa de dissociação aqui, quando eu falo taxa de dissociação, é a taxa de dissociação da amônia, né? Ou seja, é a taxa no qual eu estou formando aqui o nitrogênio mais o H2, né? Aqui 3,5 de H2, né? E a dissociação da amônia ela vai ser controlada aqui tanto pelo fluxo de amônia e também pela temperatura que eu estou trabalhando nesse processo. E esse processo aqui ele vai produzir uma camada branca quebradiça na superfície da minha camada nitretada, né? Ele, além da nitretação, ele vai formar essa camada branca na superfície. Então, o meu outro processo que eu tenho, ele é um processo exatamente para eu evitar a formação dessa camada. E como que ocorre esse processo? Eu vou ter aqui o que eu chamo de estágio duplo ou processo de Floyd. Né? A vantagem desse processo é exatamente eliminar essa camada branca. E nesse a primeira parte desse processo, eu vou realizar um processo análogo ao único, ou seja, eu vou realizar um processo de forma semelhante ao que eu fiz aqui anteriormente, vou utilizar entre 500 e 525 graus Celsius, porém, aqui, depois que eu realizei esse processo, eu vou ter um segundo estágio, e nesse segundo estágio eu vou estar com uma temperatura um pouquinho mais elevada, entre 550 aqui e 565 graus, e eu vou ter uma taxa de dissociação da amônia maior. Então, eu vou ter que ter aqui um equipamento que vai favorecer, que vai ajudar na dissociação da amônia, para eu obter aqui uma taxa de dissociação, por exemplo, de 65% a 85%, ou seja, eu vou ter aqui a tendência de formar mais nitrogênio, eu vou tender a dissociar mais a amônia nessa segunda etapa. E essa segunda etapa, ela tem como vantagem, basicamente, eliminar essa camada branca, né? A única vantagem é essa.
No final das contas, o tempo do processo duplo é igual ao processo único. Só a vantagem que tem exatamente a eliminação dessa camada. E uma parte importante aqui durante o meu processamento são as mudanças dimensionais. Né? Quando eu estou realizando aqui a minha nitratação, eu vou ter aqui um ligeiro aumento dimensional. Não é muito, né? A gente consegue ver aqui nesse gráfico, por exemplo, aqui eu tenho a minha variação dimensional de micrômetro, né, por milímetro de passo. Então, se eu tenho aqui uma profundidade de camada nitretada, né, de zero, vamos botar de 0,75, está aqui, ó, no ponto. Eu tenho uma camada nitretada de 0,75, eu vou ter um aumento aqui da variação dimensional de 0,8 micrômetros, ou seja, isso aqui é 10 a menos 3 milímetros. Né? Isso aqui tem que estar no meu projeto quando eu estou realizando o meu processo de nitratação. Mas você pode ver que é uma variação dimensional bem pequena ali quando eu estou realizando o meu processo de nitratação. O meu equipamento para realizar a nitratação é exatamente aquele equipamento que estava no início dessa aula aqui, é a capa desse vídeo, né, que tem esse equipamento que parece um tambor com diversos equipamentos. E nesse equipamento aqui eu tenho o que eu chamo de cesto para peças, né, que são essas linhas aqui onde eu vou colocando as peças que eu quero nitretar. Eu tenho aqui a minha grade inferior, aqui embaixo, aqui é onde vai entrar a minha amônia, né, por esse gás. Aí aqui eu tenho um ventilador que ele vai fazer circular a amônia. Essa partezinha aqui em volta da minha grade, elas são exatamente os meus resistores, isso aqui que vai fazer a minha peça aquecer, né, até aproximadamente ali 500, 550 graus Celsius. E eu tenho aqui a minha exaustão do gás, né, depois que o meu processo ele já aconteceu. E uma outra parte que eu tenho aqui é para realizar depois o resfriamento, né? Eu vou ter o que eu chamo de câmpula de resfriamento, aqui eu posso circular o gás para eu resfriar o meu processamento aqui como um todo. Para eu realizar ali o meu processamento de forma geral de nitratação, para eu preparar a peça para nitratação, eu tenho aqui algumas etapas. Se eu estou trabalhando com aço, é recomendado que eu faça aqui uma têmpera e o revenimento da minha peça a 25 graus Celsius acima da minha temperatura de nitratação. Isso porque eu vou garantir aqui uma estabilidade dimensional da minha peça. Depois eu vou fazer a usinagem aqui grosseira. O que é? Se eu quero uma peça de dimensão tal, eu já vou fazer uma usinagem grosseira para ela, para isso. Não preciso fazer uma usinagem fina, até porque depois, se eu formar, por exemplo, a camada branca, é interessante que a usinagem fina já retire essa camada branca. Então, depois eu faço aqui o alívio de tensões, para eu reduzir as tensões aqui residuais do meu processo como um todo, né? O revenimento, também a usinagem aqui que eu fiz, ela gera tensões residuais na superfície da minha peça. Vou realizar aqui a usinagem final e depois eu vou realizar o meu processo de nitratação propriamente dito. Por fim, eu faço a minha retífica aqui da minha peça. Uma parte importante aqui é como que o tempo, em horas, ele vai influenciar ali da minha profundidade de nitratação. Né? Aqui nesse gráfico aqui está com uma resolução não muito boa, mas isso aqui é a minha profundidade de nitratação em milímetros. Então, a gente vê aqui, como nos outros processos, que se eu estou deixando mais tempo aqui, o meu processo de nitratação, por exemplo, está 50 horas, eu vou ter uma camada de 0,5 milímetros. A gente está vendo aqui que o tempo do processo ele é um pouquinho mais prolongado já, né? A gente está vendo que 50 horas eu tenho 0,5 milímetros de camada nitratada. Aí eu vou aumentando o tempo, eu vou ter uma camada mais profunda de nitratação. E nessa segunda parte aqui, eu tenho um exemplo de um ciclo necessário, um ciclo prático, para eu nitratar aqui a gás uma profundidade de 0,2 milímetros, né, em uma engrenagem de coroa de 53 quilos, né, quando eu estou trabalhando ali com forno elétrico convencional. Então, como que ocorre ali, basicamente, o processo de nitratação per si? Eu vou aqui purgar com amônia, né, eu vou adicionar a amônia ali dentro do meu forno, eu vou aquecer ali, né, a 525 graus Celsius. Estão vendo aqui que só o purgar de amônia, para eu garantir ali que eu tenho amônia nesse forno, demora 1h30. Meu processo aqui de aquecimento também, 3 horas. Meu processo de nitratação aqui, considerando 40% de dissociação, 32 horas, né? Olha aqui já, 32 horas. 32 horas, né? Então é um processo que é relativamente demorado. Depois eu vou purgar com mais amônia para eu resfriar a minha peça, né? Eu não vou tirar minha peça quente ali. Depois eu vou purgar com amônia e resfriar a minha peça, 2 horas. Depois purgar com ar e resfriar continuamente, 1h30. Vocês estão vendo aqui o meu processo todo demorou 40 horas, né? Um processo com um tempo considerável para eu realizar ali a nitratação. Então, minha gente, o processo, de uma forma geral,
É isso, né? A aula de hoje a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Lembre de deixar o seu like, deixar seu comentário aqui, que isso ajuda bastante a aumentar aqui o engajamento do canal, para que isso chegue para mais pessoas. Caso você seja um fã aqui do canal, caso você goste aqui das aulas, do material que eu proponho aqui para vocês, eu lembro para vocês darem uma olhada aqui no nosso programa de membros, que a partir de R$ 5 você pode apoiar o canal e pode ter acesso a conteúdo exclusivo e bem baratinho. Um grande abraço, vejo vocês numa próxima aula aí. Tchau, tchau.